Depois da morte de uma engenheira em uma clínica de cirurgia plástica na região leste da capital, 3 ex-funcionários procuraram o jornalismo da Record TV para denunciar irregularidades. Afirma, inclusive, que tanto o médico que operou a vítima quanto o pai já assediaram a equipe. Além disso, denunciam que falta estrutura para o atendimento adequado das pacientes. Essa ex-funcionária, que tem medo de se identificar, entrou com uma ação na Justiça Trabalhista contra a clínica logo depois que saiu do emprego. Ela afirma que trabalhava mais de 16 horas por dia no local, sem direito a almoço. Umas 3 horas da tarde, ele perguntava: você está com fome? Eu estou com fome. Ah, mas espera, daqui a pouquinho a cirurgia termina. Aí você vai almoçar. Só que isso não acontecia. Já teve vezes assim de a moça circulante da sala abaixar minha máscara e me dava 2 biscoitos, assim, porque eu estava morrendo de fome. Então eu tive problema de estômago, gastrite, pânico, ansiedade. Ela conta que trabalhava com o dono da clínica, o cirurgião Sebastião Nelson, que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que ele usou da posição para fazer ameaças para que ela retirasse o processo. Se não retirasse o processo, é que ele ia operar as esposas dos jogadores. Ele ia deixar o processo ir para Brasília, que ele ia operar as esposas desses jogadores e que eu ia perder. Ela ganhou a ação, mas as denúncias trabalhistas não são a pior parte. A mulher afirma que o médico abusou sexualmente dela. Falou: e vem aqui, deixa eu ver, levanta a saia, deixa eu ver suas pernas. Deixa eu ver, deixa eu olhar suas pernas. Eu assustei muito, falei: não. E falei: eu vou... Não, eu tenho que ir embora para minha casa. Outro dia, o senhor olha, assim, como se... Eu pensei: será que ele está querendo... É uma coisa tão constrangedora que eu pensei: será que ele está me examinando? Será que ele quer me examinar? Será que ele quer... O que é? Porque até que você entender que aquilo você está sendo assediada, é uma coisa muito difícil de você entender. Ele falava: você quer ter um caso comigo e eu não contar para ninguém, ou não ter um caso comigo e eu falar para todo mundo que você tem um caso comigo. Ele falou isso comigo, falava isso com as médicas, ele falava com as outras enfermeiras, ele falava isso com muita gente. E que também sofreu abuso psicológico e moral durante o trabalho. Se eu demorasse muito, ou se achasse para ele estava demorando, ele falava: o que você faz, até a faxineira faz. A ex-funcionária conta que presenciou 2 mortes de pacientes na clínica. A primeira que eu vi foi uma moça jovem, magra. Eu lembro muito bem do dia. Eu lembro do marido falar com ela, de comentar com a gente que ia dar uma viagem para ela, mas ela preferiu fazer a cirurgia. E essa cirurgia foi feita numa sexta-feira e na segunda eles estavam operando como se nada tivesse acontecido. E falaram com a gente para não se perguntar se tinha morrido alguém lá, para falar que não. Para a gente não comentar com ninguém, não falar para ninguém. Segundo ela, o local não tinha estrutura para prestar atendimento de emergência. O elevador da clínica cabia e cabe, acredito que seja o mesmo, 2 a 3 pessoas, não cabe, não tem condições de transportar um paciente. Então, se tiver uma emergência, não tem como transferir a paciente. De maca, não. E que o médico utilizava equipamentos contaminados e reutilizados nos pacientes. Muitas vezes, dele estar fazendo a lipoaspiração no abdômen, principalmente, ou mesmo assim a paciente de lado, ele batia a cânula, encostava a cânula no foco, que não é um lugar que não está esterilizado. Aí eu pegava e falava: não, tem que trocar essa cânula, doutor. Aí ele falava: não, joga um pouquinho de álcool aqui, tá bom. Pode, não é assim não. E eu utilizava.
A clínica já é alvo de uma investigação envolvendo assédio sexual de uma outra ex-funcionária. A ocorrência policial foi feita no ano passado. A vítima é uma técnica em enfermagem que afirma que também foi assediada pelo dono da clínica. A Delegacia Especializada em Investigação à Violência Sexual está apurando a denúncia. Depois disso, ela saiu do trabalho e precisou fazer acompanhamento psicológico. Eu tive que fazer terapia para conseguir reverter um pouco isso, né? Mas que ainda me remete muita tristeza mesmo. A denúncia se tornou pública depois que a engenheira Júlia Moraes, de 29 anos, morreu no final de abril. Ela passou por 2 procedimentos na clínica. Segundo a mãe da paciente, a operação demorou mais que o previsto. A previsão era para sair 2 e pouca a 3 horas. Eu fui, quando foi 4 e pouca, eu chamei a tia dela, falei, uai, cadê a Júlia? Que você não me dá notícia da Júlia, eu estou aqui preocupada. Aí ela pegou e falou assim, menina, você acredita que ela não saiu até agora? Aí quando ela me retornou, que eram 6 horas da noite, ela já estava no Mater Dei, entubada. Em menos de 2 semanas, a família recebeu a confirmação da morte encefálica. Que faça justiça, porque voltar ela não vai voltar mais, mas que outras mães não passem o que eu estou passando. O médico responsável pela cirurgia de Júlia, Renato Nelson, é filho de Sebastião Nelson. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o profissional é habilitado e possui registro junto ao Conselho Regional de Medicina. Esta outra ex-funcionária trabalhou com o cirurgião. Ela conta que presenciou por várias vezes condutas inadequadas por parte do médico. O Dr. Renato é um médico extremamente grosseiro, mal educado, assedia moralmente o tempo inteiro os funcionários. Ele não dá assistência para a paciente quando ela apresenta um quadro que não é desejável. Além disso, ela afirma que a clínica opera de maneira irregular. Já aconteceu de paciente ter uma perda sanguínea grande demais e não ter nenhum tipo de recurso para conseguir melhorar o estado da paciente, a não ser soro. Falta mão de obra pela parte da enfermagem. E os anestesistas, lá são dois blocos cirúrgicos e o anestesista, fica um anestesista para as 2 salas. E que a gente sabe também que por lei isso não é permitido. Então existem várias irregularidades na clínica. É uma clínica que deveria ser fechada, interditada, para não acontecer mais uma tragédia como aconteceu com essa moça. Questionada sobre as denúncias de assédio, violação de direitos trabalhistas e também sobre a falta de estrutura, a clínica Sebastião Nelson informou que não irá se pronunciar. Já a Polícia Civil informou que instaurou inquérito e que diligências estão em andamento para a apuração dos fatos. Nós também procuramos a Prefeitura da capital para saber a situação da clínica. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a clínica cumpriu todos os requisitos classificados como críticos e de maior risco, ficando pendentes a apresentação de documentos que se enquadram como itens de menor risco. Nesta situação, o processo de liberação de alvará sanitário permanece em andamento, com as atividades podendo ser realizadas. Disse ainda que já estava prevista uma nova vistoria no local dentro da programação da vigilância sanitária.